A paz de Deus para os cristãos e bom dia, boa tarde, boa noite para os apreciadores da palavra de Deus. O assunto que vai ser falado agora nesse vídeo é o grande mandamento, que é em Mateus capítulo 22, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o princípio, este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Muito diz assim: servir a Deus é muito difícil. Não, não é difícil. Servir a Deus é o contrário, muito fácil. Servir a Deus é facílimo. Mas fosse assim? É assim. Porque na lei, como nós lemos aqui, o doutor da lei, que é a lei de Moisés, na lei, tinha que guardar sábado, tinha que fazer o holocausto dos animais, tinha que mais isso, tinha mais aquilo, tinha um animal limpo, tinha um animal que podia comer, que era limpo, que era imundo, tinha isso, tinha aquilo, era muito difícil. Eram os 10 mandamentos, e se errassem um mandamento, ficava culpado de todos. Era difícil. Agora, na graça de Jesus Cristo, servir a Deus é muito leve, muito suave. Porque ele mesmo disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, como que é difícil? É levinho, gostoso, maravilhoso. Mas para isso você tem que pedir de Deus que revele, ensine a Escritura, que ela fala, ensinar, abrir a mente, observar o que está sendo lido, olhar com atenção, ver que dos 10 do Velho Testamento que eles tinham que guardar, ele diminuiu para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e semelhante é amar o teu próximo como a ti mesmo. E disse ainda, dependente desses 2 mandamentos, está todos os profetas, né? Os profetas, depende desses mandamentos, os profetas e a lei. A lei e os profetas, resumido em 2 mandamentos. Então, ele fez bem levinho para carregar, para guardar os 2 mandamentos. Então é muito bom servir a Deus quando você crê no Senhor Jesus, quando você se entrega ao Senhor Jesus, dá tudo para Ele, o seu coração, o seu viver, entregar na mão dEle, e nele confiar e nele crer. E viver na simplicidade, na humildade, né? E saber que Ele está interrogando, através dele é que nós vamos entrar no céu. É através deles que nós vamos vencer. Porque o Senhor Jesus, ele veio para salvar. Ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. Ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia, obediência. Certo? Então está aqui, meus queridos.
A lei ficou para o judeu, a graça veio ao gentil. E depois do gentil, volta a Israel, volta para o judeu também. Então, crendo o judeu e o gentil, tudo se tornará um povo só, no Senhor Jesus, uma família só. A família que irá morar com o Senhor Jesus nas alturas. Ele mesmo disse, eu vou para o meu Pai e farei moradas. E onde eu estiver, vós estareis comigo também. Então, para ir morar com ele, certo? Então, servir a Deus é maravilhoso, é na simplicidade, se considerar, não perante os homens, não perante a mim ou a qualquer outro, não. Perante a Deus, o Pai, em espírito, em verdade, e perante ao Filho, Jesus Cristo, nós se considerar, pequenininho, tá? Sem. E aqui ele vai nos instruir em tudo. Nós nunca vamos ser enganados por blá blá blá, por seu fulano. Não, nunca vamos ser. Porque nós devemos ouvir a todos, compreender sim, mas quando o assunto é salvação, é aqui, ó. É aqui que nós temos que confiar. É aqui que nós temos que procurar, a entender, a examinar aquilo que nós ainda temos dúvida, alguns assuntos a respeito. Se ouvirmos alguém falar, se não entendemos, vamos examinar aqui, vamos ver se tem fundamento aqui. Seja a mim, falando para você nesse vídeo, seja outro, qualquer outra pessoa em outro vídeo, examina as escrituras no assunto que estão sendo falado, para realmente ver se é verdade que está aqui, tá? Não fica crendo em qualquer coisa, não. Os apóstolos falaram, se alguém vem na tua casa falando de uma doutrina que não são essas, seja anátema, quer dizer, seja desconsiderado, maldito, anátema. Se procurar no dicionário, o sentido é esse aí. Então tem que examinar. Se vir pregar outro evangelho, que não é o que Cristo entregou aos apóstolos, se não é o que os apóstolos passaram, não é para se acreditar. Tem que examinar aqui, tem que ver aqui, ó. Não considere. Ele diz assim, aprovai os espíritos, se é de Deus ou não é. O que é que os apóstolos ensinaram? Ensinaram aqui. Eles deixaram, mandaram que fizessem os irmãos saudar uns aos outros com o Espírito Santo, que as mulheres usam o véu. Não é nada de tradição. Tudo ele está falando só para a igreja aqui dentro. Só para a igreja. Não é por daquele tempo, a tradição daquele tempo, aquela conversa toda. Não é nada disso. Tudo que está escrito aqui no Evangelho é para a igreja. O povo que está servindo a Deus. Não é para assunto de política lá de fora. Do povo lá que está lá fora, que ainda não entenderam a palavra, não buscaram a palavra. Não é para aquela tradição, que o povo que não tem conhecimento da palavra, não busca ainda, estão lá na tradição, do mundo lá, não é nada, está falando nada para aquilo que os apóstolos deixaram escrito aqui, é tudo para a igreja. Tudo que está aqui dentro é para a igreja. A igreja, quem é a igreja? A igreja, aqueles tantos cantos, quero crer, quero ter Jesus Cristo na sua vida, no seu coração e obedecê-lo. Esse torna a igreja. O templo é a morada do Espírito Santo. Mas nós temos que ir lá fazer a oração lá. Lá o Senhor Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Lá é só para ter a oração, a reunião, a louvar a Deus. Mas nós somos templo e a morada do Espírito Santo. Aonde a igreja se reúne é a casa de oração. Muitos não conseguem entender essas coisas. É simples de entender. A minha casa será chamada casa de oração, disse o Senhor Jesus. Então tem que ter a casa de oração para a igreja se reunir e orar a Deus. Tá? Que chamemos construção de igreja, de templo, não é nada disso. Templo somos nós. Templo somos nós. Morada, né? O Senhor Jesus disse, eu, meu Pai, viremos para vós e faremos morada. Então é o templo, somos nós. Que ele construiu. Mas existe, ele deixou
falado que a casa dele será chamada casa de oração. É onde se vai para orar, lá se reunir, buscar a face do Senhor, a igreja reunida e buscar Deus. Esse é mais um esclarecimento nesse vídeo, tá bom, meus queridos? Então, o grande mandamento dos 10 que estavam na lei foi deixado pelo Senhor Jesus, a amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E assim cumprirá com toda a lei e os profetas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.